Ambientes aquáticos, terrestres e de transição. 7º ano, página 292 a 298. Os ambientes da Terra podem ser classificados como terrestres, aquáticos ou de transição. Cada um possui características próprias que explicam os tipos de vida suportadas no ambiente. Os ambientes terrestres ocorrem nos continentes e possuem o solo como um meio de transporte. Os biomas são representações desses ecossistemas e podem ser definidos como o conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável, sendo caracterizada por um tipo principal de vegetação, apesar de, no mesmo bioma, poder existir diversos tipos de vegetação. Os organismos de um determinado bioma estão adaptados às condições locais. Os grandes biomas terrestres são a tundra, a taiga, as florestas temperadas, as florestas tropicais, os campos e o cerrado e os desertos. A tundra é localizada próxima ao círculo polar ártico. Os invernos são longos e os verões curtos, chegando pouca luminosidade no ambiente. Apresenta, portanto, a vegetação pouco desenvolvida. Durante o inverno, o solo fica congelado e coberto de neve. Nesse período, os animais migram para outras regiões. No verão, há o desenvolvimento de uma vegetação rasteira formada por musgos, ervas e líquens. A taiga também é conhecida como floresta de coníferas ou floresta boreal, encontrada ao norte da Europa, na Ásia e da América do Norte. Assim como a tundra, a taiga possui apenas 2 estações, inverno e verão. Porém, nela, ambas as estações possuem duração aproximada. Sua vegetação é formada predominantemente por pinheiros, e um animal característico desse bioma é o urso pardo. A floresta temperada é encontrada nos Estados Unidos, na China, na Coreia, no Japão e na Europa. As estações do ano são bem definidas, como a ocorrência da primavera, verão, outono e inverno. A vegetação é predominantemente arbórea e a fauna é bastante diversificada. No final do outono, ocorre a queda das folhas das árvores como forma de adaptação ao inverno, que é muito rigoroso. Assim, a planta diminui a perda de água por transpiração, evitando a desidratação. A alimentação dessas plantas durante o inverno ocorre através de reservas nutritivas que elas apresentam nas raízes. A floresta tropical está localizada entre os trópicos e o Equador. Possui clima quente, úmido, com chuvas abundantes e regulares. Sua vegetação e sua fauna são bastante diversificadas e ricas. Nessas florestas ocorre intensa atividade de decomposição, tornando o solo rico em matéria orgânica, devido aos organismos mortos, folhas e frutos caídos, entre outros. A floresta amazônica está incluída. A vegetação dos campos é rasteira, formada por gramíneas e poucos arbustos com caule retorcidos. Os campos são chamados de pampa, pradaria e savana. A fauna é bastante variada, com mamíferos como leopardos, zebras, aves, répteis, insetos, entre outros animais. O Cerrado apresenta aproximadamente 25% do território brasileiro. Possui clima semiúmido e seu solo geralmente é pobre em sais minerais. Sua vegetação não é exuberante, possuindo caules retorcidos e cascas grossas. Sua fauna inclui animais como o gavião, o sabiá, o tamanduá, o lobo-guará, a raposa e o veado. O deserto apresenta solo seco com baixa umidade, que é o solo árido, né? A vegetação dos desertos é adaptada à escassez de água, sendo encontrado nesses ambientes espécies capazes de armazenar tal substância em seus caules, como as cactáceas. Além disso, essas plantas possuem folhas modificadas em espinhos para reduzir a superfície de transpiração. A fauna é bastante formada por insetos, répteis, aves e alguns mamíferos, como as raposas e camelos. Os desertos são encontrados na África, na Ásia, na Austrália, na América do Norte e na América do Sul. Os ambientes aquáticos recobrem a maior parte da superfície terrestre, sendo grande parte formada por água salgada. Uma pequena parte é formada por água doce no estado sólido, que são as geleiras, e no estado líquido, nos rios e lagos. Nas águas existem vários tipos de animais, vegetais, micro-organismos e algas, sendo que as algas são as principais produtoras de oxigênio.
Nós sempre ouvimos falar que a Amazônia era o pulmão do mundo, mas na verdade os grandes produtores de oxigênio são as algas. Os seres vivos nos ambientes aquáticos são classificados em 3 grupos de acordo com o seu modo de locomoção: plâncton, nécton e bentos. O plâncton é formado pelos seres que vivem na superfície da água. Prestem bem atenção, na superfície da água. São organismos flutuantes que são levados pela correnteza. Esses seres são divididos em fitoplâncton e zooplâncton. Os fitoplâncton, eles possuem clorofila, portanto são capazes de fabricar seu próprio alimento através da fotossíntese. Esses seres são representados pelas algas microscópicas, sendo a base da cadeia alimentar no ambiente aquático e as grandes fornecedoras de gás oxigênio para a biosfera. O zooplâncton é formado por seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Tais seres são microscópicos e se alimentam do fitoplâncton e de detritos orgânicos suspensos na água. O nécton é formado por seres com locomoção ativa, ou seja, capazes de vencer a correnteza. Esses grupos é formado por peixes, tartarugas, baleias, focas, golfinhos, entre outros. O bento é formado pelos seres que ficam no fundo do ambiente aquático, fixos ou rastejando pelo substrato. Fazem parte do bento ouriços, esponjas, estrela do mar, entre outros. A luminosidade é o fator ambiental que mais interfere na vida dos oceanos, pois a distribuição dos seres é de acordo com a penetração da luz. A luz penetra razoavelmente bem até aproximadamente 100 metros. Nessa faixa fica a maior parte dos seres fotossintetizantes. Logo, a maior parte dos mamíferos, ou seja, dos outros seres, também ficam nessa região, até aproximadamente 200 metros de profundidade. Ainda existe um pouco de luminosidade, abrigando alguns seres fotossintetizantes. A partir daí, a escuridão é total. E os seres alimentam-se de detritos orgânicos, são os seres detritívoros. Ou de outros seres, né, que são os carnívoros, que habitam nessa região. Os ambientes de transição são os manguezais. Os manguezais são ecossistemas localizados entre o continente e o mar, sendo considerados de transição entre esses dois ambientes. Ocorrem em regiões costeiras abrigadas das ondas e podem ser associados a desembocaduras dos rios, que são chamados de estuários. Nesse ecossistema, há uma grande deposição de detritos orgânicos e inorgânicos, que, junto à água salgada, formam um solo com um aspecto de lama, rico em matéria orgânica. Por conta dessas características, os manguezais são considerados importantes berçários. Muitas espécies nascem desses locais abrigados e depois migram para o mar aberto. Sua vegetação é formada por árvores lenhosas aptas a viverem em ambientes salgados. Sua fauna é formada por peixes, caranguejos, caramujos, mexilhões e aves.